Oi, gente. Eu vim convidar vocês para assistir a entrevista que eu e a professora Vânia Temporini demos no canal do IIGD, ok? A importância dos movimentos da bolinha nos pés e do rolinho para distensionar e eliminar dores nas costas, ok? Quem já assistiu, assista novamente, que nós disponibilizamos no nosso canal do YouTube. Todos os exercícios estão lá, a entrevista dela está lá. É de suma importância para vocês que querem eliminar dor nas costas, ok? Um beijo para vocês e espero no nosso canal do YouTube. Acessem! Bom, estamos aqui no Melhor Idade na Graça de Deus, hora do nosso bate-papo, hoje um pouquinho diferente, né, gente? Nós vamos falar sobre postura, sobre exercícios. Hoje, mais uma vez, recebo Vânia Temporini, educadora física, terapeuta corporal e professor Douglas do Momento Vitalidade, que vai nos ajudar, né, como ela já tinha prometido pra gente, a manter a postura e evitar as lesões. Né, Vânia? Bem-vindos! Obrigada pelo convite novamente. Como eu tinha prometido da nossa último bate-papo, foi trazer hoje, não deu tempo, né, da outra vez, da gente trazer os exercícios para facilitar a vida de quem está em casa, né, para que a gente possa fazer algumas coisas que podem minimizar o sofrimento. Então, falo que tem até uma frase que eu digo para os meus alunos e pacientes que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, a gente está tentando trazer aqui nesse programa, para as pessoas que estão nos assistindo, uma forma melhor de minimizar esse sofrimento, que às vezes com coisas muito simples, como por exemplo, o que eu trouxe hoje, né? Que são as bolinhas, pula-pula, tem todo tipo de cor e tamanho, ou seja, né? Tem para todo mundo. É fácil encontrar, fácil né? encontrar em qualquer maquininha dessas de brinquedo infantil, de padaria, né? De qualquer comércio aí acaba tendo uma bolinha. E aí essa bolinha precisa ser esse tipo de bolinha, tá? Porque a gente precisa dessa maleabilidade. Ela é um pouquinho mais dura, né, Vânia? Não é tão dura, mas ela é... ela precisa ser dessa forma, porque a gente vai precisar encaixar no nosso pé. Então, eu trouxe hoje o pé, eu já tinha mostrado isso da outra vez, né? Ok. O pé, ele tem 3 pontos de apoio, né? Que a gente tem que relembrar. A gente tem o calcanhar, né? Que tem um ossinho aqui chamado... a gente tem um osso aqui embaixo, que é importante, que é onde encaixa. Levanta o pé um pouquinho, Douglas. Vou mostrar embaixo. É o cuboide, né? Que é um ossinho que tá nessa direção. Não é no calcanhar, e sim nesse cantinho do pé. Okay. Tem um encaixezinho aqui, ó. Parece até um amortecedor, né? Certo. É aqui que a gente vai encaixar. Depois, pelo desenho, a gente vai colocar no dedinho e no dedão. Então, isso vai formar um triângulo. Como se fosse esse desenho aí, né? Como esse desenho. Então, em cima desses pontos ósseos, a gente tem muito suporte. Então, ou seja, todo o nosso pé foi feito para segurar toda a nossa estrutura. E a partir do momento que eu perco esses 3 pontos, eu começo a me entortar, como se eu fosse uma torre ou um prédio que tinha começado a desmontar. E isso vai provocar dores em diversas articulações, né? Então, a gente começa a ter dor no quadril, no joelho, na coluna. E às vezes é o pé que não está fazendo a sua função. E a causa é o pé, viu só? E a causa é o pé. Então, por isso que o pessoal gasta um lado só do calçado e tudo mais? E aí, às vezes, não adianta você ficar reforçando, porque o seu cérebro perdeu a capacidade de compreender aonde isso está. E por incrível que pareça, esse triângulo, ele faz esse movimento de mola. É como se a gente tivesse um amortecedor nato. Isso forma um arco. E esse arco manda a gente para cima e amortece a gente do sofrimento da gravidade. Que é isso que a gente veio ensinar Deus hoje. nos deu um amortecedor já prontinho, né? Gratuito. Então, vamos aprender a usá-lo. Então, qual é a forma de fazer isso, né? Então, quando as pessoas não conseguem fazer, o ideal é fazer em pé. Mas se eu não posso fazer em pé, vamos para a fase 2. Eu posso segurar em alguém, né? Que aí eu tenho um apoio. Se eu também não consigo, eu posso fazer sentado. Se puder fazer em pé, melhor. Se não puder, apoia. E se não puder, sentado. Ou seja, dá para quase todo mundo fazer. Então, se o paciente não puder levantar, alguém pode fazer, né? Alguém pode ajudar também. Ok. Então, a bolinha vai ficar naquele ossinho que é o cuboide. Pode pisar. E aí, a ideia é colocar peso. Então, não é para fazer massagem, não pode ficar esfregando, porque a gente tem um tecido, né? Que é a fáscia, que ela precisa ceder. Então, se eu colocar peso, esse tecido vai amolecendo.
e vai criando no pé de novo uma elasticidade. Se eu ficar esfregando, eu vou colar esse tecido no pé, então não é massagem, não posso ficar raspando. É para que essa bolinha ela vai criando uma elasticidade nesse tecido. Por isso que eu trouxe isso aqui para mostrar como funciona. De exemplo. Ótimo. Então agora ele vai pisar e colocar peso. Então vamos fazer agora de conta que ele pode ficar em pé. Então o importante é manter a cabeça encaixadinha em cima do pé. Ele soltaria o peso aí, Evânia? Solta o peso. Então agora é relaxar. Por que que é importante? E eu trouxe um outro desenho muito legal que também explica. Que é esse aqui, ó. E esse desenho explica isso. Então a gente tem a mão, a boca e o pé. São 3 sistemas de defesa do corpo. Então se ele tensionar a mão, a boca ou o pé, esse tecido ele vai ficar tenso. Então ele tem que estar com a mão relaxada, com a boca relaxada e com o pé. Como esse sistema é um sistema reflexo, ele cede e aí os ossos se encaixam. Ok. Então ele tá bem agora relaxado. Um minutinho só. Ele ficou com o pé naquele primeiro ponto, né? Que é esse ponto daqui. Agora a gente vai colocar no dedinho. Um minutinho depois. E soltar o peso. Dói um pouquinho? Dói. Mas é normal, porque como eu perdi essa sensibilidade e essa maleabilidade, né, da fáscia plantar, meu pé não tá mais conseguindo fazer esse movimento. Então, às vezes pode estar seco, pode estar rígido. E à medida que a bolinha vai ficando, ela vai amolecendo esse tecido que é a fáscia plantar, que faz fascite depois. Sim. Porque a fascite depois é uma coisa que tá rígida e você tá esfregando isso no chão e vai inflamando a fáscia. E a fáscia precisa de peso, ela não pode ter força. Ok. E nem massagem. Então ele tá fazendo isso agora. Então eles soltam o corpo um minutinho em cada ponto. Dá até pra ver, ó, no caso do professor Douglas, ele separou aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver que separa um osso do outro. E aí ele vai agora pro dedão, né? O hálux, né, ele é o maior estabilizador do corpo. Então é ele que segura toda a carga do pé. Se você não tem um bom dedão, você não vai ter um bom tornozelo, você não vai ter um bom joelho, nem um bom quadril. E aí começa a desenvolver um monte de doença. E aí você vai desviando toda a sua estrutura. Então é importante. Mais um minutinho, 30 segundos, 1 minuto já é suficiente para ir cedendo. Ok. Quando você acabar de fazer isso, agora ele vai desenhar esse triângulo. Ele vai trazer do dedão, né? Ele vai trazer do calcanhar, né? Até o dedão. E ele vai e volta umas 3 vezes. Começa a movimentar essa bolinha, então. Pode movimentar a bolinha. Ele toca nos 3 pontos. Isso, e ele continua fazendo isso com peso. Ele não tá fazendo massagem, ele tá soltando o peso para frente e para trás. Depois ele faz no segundo dedo, no terceiro dedo, no quarto dedo, até chegar no dedinho. Ok. Ou seja, ele vai como se ele estivesse pintando esse triângulo agora. E aí ele vai deixar esse triângulo bem desenhado. E a partir disso, depois de quanto tempo a gente já começa a sentir um resultado? Logo em seguida. Logo em seguida? Logo em seguida. Nós não fizemos o teste com o Douglas, mas se eu fizer o teste com ele, a hora que a gente terminar, essa perna, ela encaixou no chão. O joelho já relaxou, o quadril já cedeu e a coluna tá mais solta. É automático. Depois dá para comparar uma perna com a outra, que é ideal fazer isso. Eu acabei de fazer, eu comparo uma perna com a outra. E ele já vai sentir a diferença dessa perna mais inteira. Já tira a tensão de todo o tecido que pode estar prendendo um joelho, por exemplo. Às vezes, só de soltar a fáscia plantar, o joelho já relaxa. Já relaxa. E aí, todas as pessoas de qualquer idade, sim, e o peso também não interfere? Não interfere. Até porque, como você está mexendo num sistema de defesa, que é o tecido miofacial, ele te dá autonomia até onde você pode ir. Então, a tua dor vai te limitar o tempo que você pode ficar. Então, você vai ficar o tempo que você suporta. Não é para passar o tempo que você não aguenta. E quem, por exemplo, já tem lesão nos joelhos, lesão na coluna, problema. Vai resolver, vai ajudar? Vai melhorar muito, vai minimizar. Você vai perceber que os encaixes do corpo até durante a semana vai minimizando. Então, assim, os nossos clientes, os nossos alunos, sentiu que tá uma desencaixadinha, faz uma bolinha, andou muito, ficou muito tempo em pé ou ficou muito tempo sentado, não importa. O seu pé perde um pouquinho essa capacidade de reconhecer o solo. Ok. Então, a gravidade, ela é
negociada através do pé. E aí você começa a sentir que você está pondo todo o pé a hora que você pisa no chão, e aí você começa a perceber que quando você caminha, você volta a ter esse amortecedor, que se comunica com a coluna, que também tem um sistema de amortecimento. Então, um amortecedor conversa com outro amortecedor, que é o da coluna. Então, muitas vezes, as pessoas às vezes têm uma coluna travada, porque também tem um pé travado. E às vezes a pessoa quer destravar a coluna sem destravar o pé. E sendo que é um sistema integrado. Ótimo. Então, 1 minutinho fazendo esse exercício, em cada ponto 1 minutinho, depois esse triângulo, mais ou menos 1 minutinho também? Isso. Eu vou pedir pro Douglas sentar 1 minutinho, só pra gente mostrar embaixo do pé dele, né? Pra ficar mais claro aí. Então, foi nesse ponto, nesse, e depois o que ele fez? Ele pegou daqui e passou 1, 2, 3. Aí ele pegou desse, fez 1, 2, 3 e fez isso em todos os dedos. Foi o que ele fez. No caso do paciente estar com problema de mobilidade, não conseguir levantar, aí quem faz uma fricção? Olha, daria pra gente ver quem tá deitado, quem tiver vai também colocar seu peso, mas não apertar. É meio que a gente trabalhar que nem eu tô aqui, ó, tá vendo? É como se eu estivesse fazendo o papel do chão. Eu poderia ajudar uma pessoa que tá acamada, por exemplo. Que daria pra essa pessoa, na hora que ela ficar em pé, ter mais firmeza. Isso, o Douglas terminou agora, né? Mas se a gente fosse testar um pé e o outro, a gente percebe, eu vou fazer esse teste com ele agora, né? Dá licença 1 minutinho. Se eu for empurrá-lo, ele tá mais estável no chão. Tá mais firme, porque né? Porque os dedos têm um formato de garra, né? E você percebe que esse dedo tá mais... Ele agarra melhor ao chão. Então, para as quedas, isso é bem melhor, né? Tá ótimo. Isso é uma das coisas que acontece, que você vai perdendo essa capacidade. Então, o teu equilíbrio vai ficando alterado. Só de fazer esse movimento com a bolinha, já vai melhorar teu equilíbrio, vai melhorar a sua base, tem um encaixe melhor das pernas, da bacia. Então, você começa a ter um conforto. Então, quem tem dor, por exemplo, 10, vai já sentir melhor, vai para 7. Que bom, Faz mais uma semana, vai para 6. Isso não muda o seu tratamento, mas isso encurta o seu tratamento. Ah, que ótimo. Né? E você viu, né? De uma maneira prática, não custa tão caro, que a bolinha é baratinha, né? E você pode... Essas técnicas, elas não invalidam os tratamentos convencionais. Porém, de alguma forma, se eu for fazer 30 sessões de alguma coisa, agora eu vou fazer 20. Né? Então, tudo isso vai facilitando para o corpo, porque existe uma comunicação que meu corpo volta a fazer aquilo que é natural, porque eu perdi a naturalidade. Sim. E é isso que é importante, né? Você não deixa de fazer suas terapias, não deixa a sua orientação médica profissional de lado, mas vai praticando em casa e vai sentindo esse conforto maior. Isso que é importante. É isso aí, porque o preventivo, né, ainda não é o forte né, na sociedade, mas a partir do momento que eu começo a compreender que pequenas coisas vão fazer grandes mudanças, isso precisa ser divulgado cada vez mais, né? Nós não temos essa cultura, mas precisamos, com essas ações, né, que a gente está fazendo agora, essas iniciativas, trazer para as pessoas condição de pequenas coisas, como uma bolinha, modificar a anatomia de um pé e trazer o pé para aquilo que ele sabe fazer. Eu não estou ensinando o pé a andar, ele vai voltar a fazer aquilo que ele sabe fazer. Aliás, você pode reunir toda a família, o netinho, todo mundo, que aí já vai evitar o problema no futuro, né? Todo nosso cliente fala, coloca uma na bolsa, coloca uma do lado da cabeceira, porque eu tenho bolinha para tudo que é lado. E no mínimo um cachorro gosta de brincar, um netinho gosta de brincar, e acaba sendo um material lúdico, simples, barato, com uma grande efetividade. Sem dúvida. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. O que temos aí? Vamos agora a gente fazer essa questão do sentar e levantar. Porque agora que meu pé, né, ele tá bem posicionado, isso é uma outra dificuldade, né? Nós não sabemos sentar e levantar. Então, eu brinco com os meus pacientes pra gente colocar a mão que nem uma faquinha. Isso. Então, para sentar, eu preciso esconder a minha mão e aí eu sento. Esconde a sua mão primeiro, na hora de você abaixar. Isso. A mão vai sumindo e agora eu sento. Ou seja, agora eu aprendi a usar a mesma coisa. Eu vou levantar, eu escondo a minha mão e aí agora eu aperto o pé e levanto. E a gente nunca pensa nisso, né? Não. O que a gente faz normalmente? Pode me dar licença um minuto, Douglas? O que as pessoas fazem? Colocam a mão e a carga agora está indo para o joelho. Para o joelho. Né? E essa carga no joelho é aquilo que depois eu não estou usando mais meu pé. Meu pé vai esquecendo como ele tem que andar, né? Então, isso que o Douglas acabou de fazer, vamos voltar para mostrar, essa é a forma mais simples de aprender, né? E a gente usar
o quadril, que é uma grande articulação para dobrar, para que possa facilitar no sentar. E aí, tanto no sentar quanto no levantar, você usa o apoio do quadril? Você usa o apoio do pé. Ele está levantando o pé e dobrando o quadril. É só isso, não tem segredo. Dobrou, então não vai ter carga no joelho e vai sentir mais confortável. E aí ele faz a mecânica perfeita. Ele aperta o pé, desdobra o quadril, né? Aperta o pé e dobra o quadril. Ótimo. E aí, o sentar e levantar, você vai devolvendo a função do pé, do joelho e do quadril. Uma coisa muito simples, que todo mundo pode praticar. Adorei. Tem mais? Tem, então, mais um. Esse aqui é o queridinho de todos, né? A gente trouxe esse rolo, mas nós podemos usar 2 espaguetinhos, aqueles de piscina. Sei, aquele macarrãozinho. Macarrãozinho que também é barato. Só que aí, ao invés de a gente ficar com desse, a gente corta 2, vira de costas, Douglas. E a gente tem que caber na coluna, tá vendo? Ó? Então, aqui, ele tá na bacia até a cabeça. No caso de 2, a gente encaixa... Aí, se fossem 2, a gente vai encaixar, né? Aqui e o outro aqui. Tem um pouquinho de diferença no resultado, porque quando eu encaixo aqui, as minhas escápulas, que são esses 2 ossos que estão aqui, eles conseguem descer e encaixar melhor. Se eu colocar do lado, vai encaixar melhor a coluna. Então, o efeito geral para a coluna é muito bom, tá? Então, vamos lá, Douglas. A importante é você ficar bem na beiradinha. Pode ser no chão, pode ser na cama? Pode ser na cama também. Então, quando a pessoa tem um pouquinho de dificuldade, colocou numa cama, principalmente num colchão um pouquinho mais durinho, melhor, né? Pra não afundar. De novo, o apoio dos pés. Começa tudo pelo apoio dos pés. Então, já que eu fiz a bolinha, meu pé sabe apertar o chão. Então, o pé é o comandante aqui. Não pode estar na ponta, nem só no calcanhar. O pé todo tem que estar no chão. Quer ver? Se ele não apertar o pé no chão, deixar a perna meio solta, o que vai acontecer? Ou vai cair aqui, ou vai abrir aqui, ó. E isso já perdeu o que a gente quer aqui. Que é lá embaixo. Então, apertou o pé no chão e deixou o pé bem alinhado com o quadril, a gente tem um alinhamento dos ossos. Certo. Isso faz com que a bacia descanse. Então, o que ele vai fazer aqui? Quase nada. Vai ficar uns 3 a 5 minutinhos deitado. E a fáscia, né, que é esse mesmo tecido que nós mostramos agora há pouco, né, que eu trouxe esse lençol para mostrar que a gente tem esse tecido, ele vai ceder. E à medida que ele for cedendo no rolo, os ossos aqui agora em cima vão começar a encaixar. E isso vai dar um encaixe bem confortável para a coluna, para os ombros e para a cabeça, que a gente mexeu no pé e agora a gente estava fazendo um ajuste dessas outras estruturas. E agora o exercício é muito simples. Eu chamo de borboletinha, porque é como se a gente tivesse uma asa. Vamos lá. Então agora ele vai virar a palma da mão para cima e inspirar. Pegou o ar. Quando ele soltar, ele vira a mão para baixo e ele pode limpar o chão. Eu falo que é uma língua, como se estivesse lambendo o chão. Ele vai fazer isso com um braço só ou com os 2 braços. Sim. Tá bom? Então aqui ele tá fazendo só com o braço, vou pedir para que agora ele faça com os 2 simultaneamente. Quem estiver assistindo a gente pode fazer com um ou com os 2 ao mesmo tempo? Com os 2, porque às vezes tem pessoas que às vezes têm uma dor muito forte no ombro, fazer com um ou fazer os 2. E você vai até o limite onde seu ombro aguenta. E à medida que você vai fazendo, vai ficando cada vez mais fácil. Não forçar. Mesmo que eu tiver dor no ombro, é bom eu tentar fazer. Você vai fazer até o ângulo que você não tem dor. Até onde conseguir. A próxima repetição, você já subiu mais 1 grau. Na outra, mais 1 grau. Então, quando você terminar em 5 minutinhos, você já tá com o braço lá em cima. Ótimo. Porque esses ossos vão cedendo também. E aí eu fico nesse exercício 3, 5 minutos? O tempo que você sentir confortável. Aí agora a dica é para descer. Porque se ele levantar, ele perde o que ele fez. Então, ele parou, ele escolhe um lado, escorrega para não desmanchar o que foi feito. E ele pode sozinho empurrar o rolo, se ele quiser. Importante não levantar a cabeça. E ele ficar um tempinho e acomodar a coluna. Aqui a coluna cedeu e ele já fez a mesma encaixe que ele fez no pé, ele fez o encaixe de todas as vértebras. E aí vai sentindo o alívio das dores. Não, o alívio... E aí, pra levantar daí, tem que ter um cuidado maior, né? Agora o segredo virou de lado e vai apoiar as mãos no chão e vai subir pelo apoio do braço. Que é igual uma criança levanta, ó. Sim, pra não perder Porque agora ele tem um pé que apoia e tem uma mão que apoia, que são essas coisas... E isso é um remédio para se fazer quando acorda com dor. E para quem tem dificuldade para dormir, fazer antes de dormir. Muito fácil, né?
Pena que o nosso tempo é curto, eu queria saber mais, então eu espero que a Vânia volte. Tem muito mais. E traga mais pra gente. Esse é só o comecinho, é um exemplo de 3 coisas simples para você organizar onde as pessoas mais têm dor, né? Que é na cabeça, na coluna. Essa linha de trás hoje a gente meio que organizou. E aí tem várias coisas para organizar o resto. Então a gente espera a Vânia de volta. Deixa seus contatos pra gente. Deixa sim. Eu vou deixar o celular do nosso espaço, né? Porque as pessoas podem marcar para fazer uma avaliação sem nenhum compromisso, que é 94017 8600. E posso repetir, 94017 8600. Esse é o telefone que as pessoas podem marcar para fazer a avaliação. Como eu disse, as pessoas que estão nos assistindo, a gente faz essa avaliação gratuita, até para as pessoas olharem como é que está esse encaixe. A gente tem um trabalho social também, que as pessoas também podem participar na segunda-feira. A gente tem uma equipe grande de professores que atendem também. E as pessoas estão convidadas a participar de qualquer um dos nossos projetos.